Para vocês já aparece se está gravando? Ok, começou. Aqui, agora apareceu. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu sou a professora Daniela Cardoso e estou como mediadora neste evento. Quero desde já agradecer a presença de todos. Estamos iniciando um evento intitulado, Paulo Freire e Direitos Humanos, contra o medo e pela ousadia. Em comemoração ao centenário de nascimento de Paulo Freire, o projeto Virada Reflexiva e a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos promovem mais um evento importante. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, tem se tornado a principal referência nos debates sobre a educação em direitos humanos no Brasil, tendo sempre se preocupado em promover a cultura dos silenciados. Freire defendia uma educação como uma tarefa ousada, de transformação e mudança social, em que os professores e professoras assumissem o seu papel de agente libertador, sem medo e com ousadia. Este evento, cujo título remete à obra Medo e Ousadia, escrita por Paulo Freire em parceria com o educador americano Ira Shore, tem a finalidade de discutir esse fundamento da educação libertadora, a promoção dos direitos humanos fundamentais e a transformação da sociedade. Agradecemos também os nossos debatedores, professor José Renato Poli, coordenador deste evento, professor Tiago Rodrigues e ao professor Sidney Vaz. Professor José Renato Poli é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, pós-doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, professor e pesquisador colaborador da Unicamp. Professor Tiago Rodrigues é doutor em Filosofia pela Unifesp, é pós-doutorando pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor e coordenador de pós-graduação do Centro Universitário Assunção. Professor Sidney Vares é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, professor e coordenador do curso de graduação do Centro Universitário Assunção. Este evento também conta com o apoio do Coletivo Autista da Unicamp, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação, Grupo Paideia da Unicamp, do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos e da Faculdade Anhanguera da Unidade Santana. Daremos início, então, ao primeiro bloco deste evento. Eu ressalto que nosso evento está dividido em 3 blocos, tá? A todo momento, vocês podem encaminhar perguntas pelo chat e depois nós teremos um momento para o esclarecimento de dúvidas e respostas das perguntas. Para iniciarmos o primeiro bloco, nós teremos um breve momento de saudações iniciais pelos debatedores e depois as suas contribuições. Então, teremos também algumas perguntas que compreendemos que são perguntas fundamentais e basilares para nortear o debate, tá certo? Então, nós sabemos que a educação brasileira, ou a educação libertadora ou problematizadora, estimula o aluno a participar ativamente na hora de aprender e principalmente a questionar a realidade. Na prática, o professor promove o diálogo, debate e aproxima o mundo teórico do dia a dia dos alunos. Partindo deste contexto, temos uma primeira pergunta norteadora para iniciarmos o debate com o professor José Renato Poli. Então, a primeira pergunta basilar, eu vou colocar também no chat para vocês se organizarem, certo? Então, como pode o professor transformar-se num educador libertador? De que modo a educação se relaciona com a mudança social? Professor Renato Poli, fique à vontade, depois eu faço os direcionamentos.
Olá a todos e a todas. Obrigado, Daniela. Cumprimento aqui os meus amigos, Tiago, Sidney, que estão dividindo, né, essas reflexões com a gente. Agradeço também à Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, Projeto Virada e Reflexiva, todos os apoiadores, né, deste nosso evento. E cumprimento também aos professores e professoras, os colegas que nos acompanham nesse dia. Essas duas palavras, né, medo e ousadia, parecem até contraditórias, mas elas estão imbricadas, né, estão muito relacionadas. Acredito até que no momento presente a gente vive uma certa dificuldade no sentido de exaltação do medo, né, devido a uma série de controles, perseguições que a gente verifica no que se refere à questão dos direitos humanos, uma série de tentativas de destituir, né, os direitos já consolidados, não só juridicamente, mas a partir de princípios éticos, né, que os fundamentam. E nós temos, infelizmente, na história do Brasil, alguns momentos terríveis, né, de amplificação do medo, né? Tivemos mais de 20 anos de ditadura, né, que foi um processo de instauração do medo, dessas perseguições, e a gente sente essas reverberações ainda na sociedade brasileira, de certa maneira, uma espécie de paralisia e negação dos sonhos, né, como o Paulo Freire dizia. Eu acho que também no campo filosófico nós tivemos num período aí dos anos 90 uma intensificação desse medo, dessa paralisia por conta de tentativas de desconstruir o que nós chamamos de metanarrativas, né, pelo movimento da pós-modernidade. E vivemos, né, um momento de indefinições, de incertezas, que talvez a gente não deveria ter por um acúmulo já que temos, né, em termos das lutas democráticas, e esse medo leva a uma certa inércia, uma certa dificuldade da ação, da reflexão, uma certa estagnação, e principalmente, como nós estamos nos referenciando em Paulo Freire, uma certa dificuldade, uma incapacidade para o diálogo, né, que também é muito verificada hoje nesse contexto. Mas a ousadia, né, tem a ver com um movimento constante, né? A ousadia está... O Paulo Freire não negava, inclusive, o medo como um componente existencial, né? E até, né, justificava que há motivos para que a gente tenha medos também, né? E o movimento, a ousadia como movimento, gera em nós princípios e fundamentos claros que a gente vai buscar, né, nesses referenciais, e no caso Paulo Freire, para uma ação e uma reflexão que sejam transformadoras, justamente oposto do que a gente vive, num certo sentido hoje, que é a capacidade para o diálogo, né? E uma outra coisa muito importante, a capacidade de falar, né? Uma fala inserida nesse diálogo, uma fala criativa, como um desafio, né? Para procurar soluções para o que a gente vive. E acho que essa primeira pergunta, ela tem um pouco a ver com isso, né? O Paulo Freire falava que o rigor científico tem a ver com essa vontade de conhecer, essa vontade de saber, né? A vontade de se inserir no mundo do conhecimento com finalidades práticas de questionamento, de transformação, né? E partindo sempre do que a gente já sabe, né? Do que as pessoas já sabem, da experiência cultural das pessoas, e não numa perspectiva de transmissão pura e simples, né? Nós que somos educadores e educadoras, naquela perspectiva da educação bancária, né? Então, eu acho que tem várias experiências práticas que são baseadas no Paulo Freire, né? A experiência de Angicos. Em Portugal, eu estudei recentemente, né, políticas de educação de adultos em Portugal, que nos mostram, né, que esse medo e a ousadia, medo pode ser superado por uma ousadia, por uma criatividade,
E o professor libertador, né, que se pretende libertador, ele pode se inspirar nessas experiências já realizadas, né? Eu queria passar uma informação para vocês que eu descobri a questão de uns 15 dias atrás, que os processos de mudança a partir dessas experiências já realizadas, né, em Angicos, Portugal, e no Brasil, inúmeras, que são desenvolvidas, inclusive, por organismos da sociedade, como o Movimento Sem Terra, eu descobri que aqui na minha cidade, que é uma cidade extremamente conservadora, Jundiaí, lá nos anos 80, um amigo meu, que era da Pastoral Social, desenvolveu um projeto de alfabetização de adultos numa comunidade que a gente viu se desenvolver, se reurbanizou, né, com um trabalho de reurbanização, e muitas pessoas atuaram lá. E os membros da Pastoral Social desenvolveram um projeto assim, com essa perspectiva transformadora. De modo que eu acho que o professor que se pretende transformador, libertador, ele tem que olhar para essas práticas que já foram desenvolvidas, né? Ao contrário do que se diz, existem, né? Experiências no Brasil. Se alguém entrar, por exemplo, no portal do Movimento Sem Terra, vai achar uma série de atividades que eles desenvolvem, não só na educação no campo, né? Mas relacionadas a movimentos de solidariedade, de transformação, inclusive em função da pandemia hoje, né? Eles têm projetos voltados para apoio social a pessoas que estão acometidas pela pandemia, cedendo espaços, inclusive, para transformar em hospital de campanha. Então, essas ações existem, são inspiradas em Paulo Freire, e elas podem inspirar aqueles professores e professoras que desejam ter uma prática libertadora, né? Nessa perspectiva sempre da transformação, de uma ideia de processo, né? Que não se trata de uma aplicação pura e simples de um método, né? Mesmo porque o Paulo Freire não gostava que chamasse de método a filosofia ou a inspiração, né, da educação popular que ele utilizava, né? E temos que ter paciência, né? Vivemos uma série de contrariedades, temos que ter paciência, saber dos limites, que eu acho que estão mais relacionados aos medos, e as possibilidades, que tem mais a ver, né, com a nossa ousadia, com a nossa vontade de conhecimento, de enfrentamento dessas realidades, né? Eu acho que é uma transição, né, entre essas duas coisas que a gente precisa compreender para poder agir como professores e professoras libertadores e libertadoras. Obrigada, professor Poli. Professor Tiago, fica à vontade. Obrigado, Daniela. Queria começar, primeiro, parabenizando os organizadores do evento, né, que eu acho que é um evento não só importante, como necessário, né, nesse momento em que a gente vive. Quero agradecer o Renato Poli por ter me convidado para participar, né, cumprimentar a Daniela e o Sidney, que dividem a mesa aqui com a gente. Mas, mais do que isso, eu queria dizer que é uma alegria, uma honra também dividir a mesa com o Zé Renato e com o Sidney, porque, além de amigos, são referências intelectuais para mim, em especial no que diz respeito a Paulo Freire. Então, queria deixar isso registrado, realmente é uma honra estar com vocês aqui. E já aproveito isso para dar um alerta, que a minha fala é menos a fala de um especialista, alguém que leu Paulo Freire, sistematizou a sua obra, alguém que entende de fato de Paulo Freire, mas um leitor atento e interessado, né? Alguém que, como quase todo educador que tem uma visão mais progressista, né, foi influenciado por Paulo Freire. Acho que meu lugar de fala é mais ou menos assim, lugar de fala não, que tem uma outra conotação, né? A perspectiva do qual eu parto, né, é basicamente essa. Então, eu vou falar mais a partir de Paulo Freire e menos sobre Paulo Freire especificamente, né? Embora eu tenha aproveitado a deixa para reler o livro, né, por conta do convite, e inevitavelmente o livro fica reverberando, então vou falar um pouco a partir do livro. Queria chamar a atenção também para o fato triste, né, que é a gente associar a figura do Paulo Freire em sala de aula hoje a esse sentimento que é o sentimento do medo, né? Os professores hoje, quando a gente conversa, a gente consulta, sobre professores que trabalham na rede privada, mas não apenas, né, tem receio em falar em Paulo Freire. Eu acho muito triste, né, a gente
está num contexto em que a gente, talvez, pelo menos eu imaginava, que nós não viveríamos isso novamente, né? E hoje você ter receio de falar de um autor, independente, e eu acho que esse é um ponto importante e muito coerente com a perspectiva do próprio Paulo Freire, né? Independente se você concorda ou discorda do Paulo Freire, né? Eu acho que o próprio Paulo Freire defenderia o direito à divergência, né? Eu acho que seria até incoerente vetar a divergência. O problema é que é uma divergência rasteira, né? Uma divergência de quem não leu, de quem não compreendeu, de quem não tem nenhum contato com a obra do autor. Não sei se vocês concordam comigo. Eu queria destacar o quanto pertinente foi essa proposta, no meu entendimento, de fazer essa live nesse formato mais dialógico. Eu acho que foi a Daniela que propôs, eu queria parabenizá-la, porque, de fato, isso é muito, muito rico, e, em especial, quando a gente fala de Paulo Freire, né? E quando a gente fala de Paulo Freire, e, em especial, quando a gente fala desse livro, especificamente, que é um livro que ele é construído a partir de um diálogo, de uma interlocução, né? Então, você trazer isso também como um diálogo, eu acho que enriquece e serve como pretexto para a gente começar a falar de Paulo Freire, né? Esse elemento dialógico do diálogo, né? Que é também dialético, eu acho que é central para entender aquilo que a Daniela chamou há pouco de uma pedagogia, né, crítica, mas uma pedagogia problematizadora. Eu acho que essa característica de problematizar é fundamental. E, no meu entendimento, isso está vinculado a... Eu vou falar de pares de categorias que o Paulo Freire usa, né, e que eu acho que ajudam a gente a entender o que ele entende por diálogo, né? Primeiro, o diálogo como possibilidade de criação, né, e recriação. Eu acho que isso é muito significativo quando você pensa uma abordagem pedagógica centrada no diálogo e você entende o diálogo como criação. E por que isso é significativo? Porque você compreende que a sala de aula, mais do que o espaço de transmissão de informação, é o espaço para criação e para recriação. Ou seja, mesmo quando trata-se, e o Paulo Freire não negligencia a autoridade docente, né? Mesmo quando trata-se do professor transmitir algo, essa transmissão não é mera transmissão, ela é sempre uma transmissão criativa e recriativa, né? Ou seja, ela é uma transmissão ativa. Então, o diálogo tem esse caráter de ação, né? Que vai denotar aquilo que, no meu entendimento, é central, né? Que é justamente a dinâmica da praxis, né? Então, o diálogo é criação e é recriação, e é também, fundamentalmente, pensamento, né? É o pensar e o repensar, né? Algo que remete necessariamente a dois aspectos. Primeiro, a noção de alteridade, né? O diálogo sempre se dá no encontro com o outro, né? E a noção de transformação, né? Por isso que eu acho que é muito interessante esse formato, né? Porque a gente trouxe, evidentemente, alguma coisa preparada, mas o fato de ser um diálogo faz com que eu tenha que pensar e repensar o que eu preparei a partir da fala dos meus interlocutores, né? Então, ao falar de Paulo Freire desse modo, a gente está, em alguma medida, praticando aquilo que ele propõe, pelo menos no meu entendimento, né? Então, sintetizando, se o método crítico e problematizante se constitui mediado pelo diálogo, o diálogo é esse ato criador, né, de pensar e repensar. Então, a gente tem que entender a educação como atividade. Aprender, o aprendizado é um ato, né? É um ato, e por ser um ato, traz necessariamente esse elemento de transformação. Agora, isso permite, talvez, que a gente pense um outro elemento fundante também do pensamento de Paulo Freire, que tem implicações muito sérias e que muitas vezes não são radicalizadas, não são levadas a todas as consequências que ela implica, né? Que é algo que eu vou chamar aqui de primado discente, né? Ou seja, nessa dinâmica dialógica, e agora a gente pode chamar também de dialética, né? No qual o professor se relaciona com o aluno, né? Sempre com a possibilidade de que a aula seja um espaço de criação, né? Exige do professor que ele conheça aquele ao qual ele dirige a sua palavra, ao qual que ele vai falar. Então, eu estou chamando de primado discente, é essa espécie de anamnese. Então,
praticar uma pedagogia freiriana é você reconhecer o outro como interlocutor, e reconhecer o outro como interlocutor implica reconhecer também o seu contexto, né? Ou seja, partir do discente, o que não significa abandonar, não é, o saber que o docente traz. Tá? Não sei se está ficando muito... Eu estou encavalando categorias, espero que não esteja ficando muito prolixa a minha fala. Tá? Fiquem à vontade também para se eventualmente quiser. Tá. Bom, então esse primado discente, que muitas vezes não é levado a sério, que implica uma espécie de anamnese, né? Ou seja, do ponto de vista prático, né? Eu tenho que entrar em sala de aula e conhecer meu alunado. Então, eu tenho uma turma, sei lá, com 30, 40 alunos, como que eu faço concretamente, porque, afinal de contas, é uma filosofia, é um pensamento, né? Eu entendo como uma filosofia da educação, né? É como uma proposta que parte dessa dimensão concreta, como que eu reconheço, né? Esse alunado? Uma das formas, né? Eu não gosto muito dessa formatação, porque ela pode denotar algo mais mecânico, mas uma das formas é você fazer uma sondagem pedagógica, né? Você fazer uma espécie de avaliação diagnóstica. Por que eu não gosto desses termos? Aí eu abro um parêntese para falar de algo que o Poli comentou no começo. Pela mesma razão que eu acho que é problemático chamar o pensamento de Paulo Freire de um método, né? A gente pode até chamar de um método, contanto que a gente não entenda método da maneira como tradicionalmente se entende, né? Porque método dá uma conotação de algo mecânico, né, pragmático, que eu possa aplicar para solucionar um problema, né? E eu entendo que a filosofia do Paulo Freire, ela diz muito mais respeito a princípios, né, do que uma fórmula capaz de dar conta, né, de qualquer situação concreta. Por isso que não tem método, né? Se eu vou partir do meu corpo discente, eu tenho que reconhecê-lo. Para reconhecer, eu tenho que travar uma interlocução, um diálogo, né? Eu não tenho como vir com algo pronto, preparado, fechado, que eu vou aplicar para aquele alunado, né? Algo que um irmão espiritual do Paulo Freire, talvez em alguma medida, né? O Rubem Alves chamava de a violência, que é você aplicar uma grade curricular, né? É interessante essa imagem que ele usa, né? Da grade como grade mesmo, como prisão, né? Que eu venho com ela pronta, aplico, né? De uma forma violenta, forte, eu encaixo, né? O meu alunado nesse conteúdo previamente determinado. A gente poderia levantar uma questão, tá? Se eu vou partir do corpo discente, se o acento é no diálogo, né? E que isso implica numa crítica a uma grade prévia, então significa que o método do Paulo Freire, né, chamando de método agora já com aquela nota que eu coloquei antes, né, o método do Paulo Freire abandona o conteúdo programático? De forma alguma, né? Aliás, isso é um comentário reducionista que se faz muitas vezes, até quando a gente pensa em perspectivas mais construtivistas, né, que partir do discente significa que eu abandono o conteúdo, que é uma bobagem, né? Na verdade, quem afirma esse tipo de coisa é quem nunca teve contato com uma abordagem dialógica, né? Bom, me encaminhando para não estourar o tempo que a gente... Depois eu tenho uma série de outros comentários, a gente no diálogo eu vou recolocando. Me encaminhando um pouco para responder a pergunta, né? Ou seja, como que deixa eu só como é que é a formulação aqui? Perdi. Que é a formulação do livro, inclusive, né? Na verdade, são perguntas que compõem os próprios capítulos, né, do livro. Como que o professor pode transformar-se num educador libertador, né? E como que isso se relaciona com a mudança social? Bom, se relaciona com a mudança social porque a partir do corpo discente significa que a matéria concreta, né, da experiência pedagógica é a realidade do próprio discente, né? Então, ao mesmo tempo que o discente se ilumina com aquilo que é trazido, né, que é discutido, ele ilumina o seu contexto e, portanto, é transformador, necessariamente transformador, né? Ou seja, é essencialmente política a pedagogia freiriana, né? E não político no sentido mais partidário ou mais político do ponto de vista mesmo da fundamentação filosófica. E a primeira parte da pergunta, né, ou seja, como que o professor pode se transformar num educador libertador, eu acho que rompendo com essa estrutura pedagógica tradicional que coloca o professor como uma espécie de guardador de lugar,
né? E aí a gente tem margem para falar de um outro aspecto que faz parte da pedagogia freiriana, que eu vou deixar para a segunda parte do meu comentário, que é o caráter ideológico, né? Ou seja, quando o professor se coloca na posição, né, daquele que detém o conhecimento, né, e o aluno como aquele que deve absorver o conhecimento, né, você reduz, você segmenta, né, o processo de aprendizagem, o processo de ensino, e você reduz o conhecimento a um produto que pode ser vendido, né, dentre outras coisas, né? E aí você dá margem, né, justamente para esse caráter ideológico que depois a gente pode retomar, se for o caso. Eu diria, assim, para começar a conversa, para começar o diálogo e não para fechar o diálogo, que eu responderia por aí as duas questões. Daniela. Obrigada, Tiago. Nós temos uma pergunta que depois vai ao encontro, né, do que você já está falando. E agora eu passo para o professor Sidney para suas contribuições iniciais e depois a gente vai para as perguntas, tá? Obrigada, professor Tiago. Fique à vontade, professor Sidney. Bem, boa tarde a todos. Então, inicialmente, gostaria de agradecer a você, Daniela, ao Guilherme, que está aí nos bastidores, ao Renato Poli, ao Tiago, que estão dividindo essa mesa comigo, e a todos os presentes, né? Eu acho que o título desse nosso encontro ele pode ser analisado de muitas maneiras, né? Paulo Freire, Direitos Humanos contra o Medo e pela Ousadia, né? Eu acho que essas são questões prementes. Se nós pensarmos no contexto que o mundo vive, em especial o Brasil, né? Isso porque, se nós retomarmos uma certa frase de um filósofo do século XVII, como Thomas Hobbes, ele dizia: eu sou filho do medo, né? É claro que entre Hobbes e nós, que vivemos o século XXI, né, existe uma diferença temporal e espacial considerável, né? Mas eu diria que todo brasileiro, de algum modo, é filho do medo, né? E essa condição se dá até pelo processo histórico do qual todos nós somos resultado, né? Vivemos numa sociedade que, se nós analisarmos de um ponto de vista histórico, ou seja, o Brasil pós-Cabral, é uma sociedade que se constituiu nos seus 520 anos de história, né, um pouco mais do que isso, nós temos pelo menos 350 anos marcados pela experiência do escravismo. Uma sociedade que se constituiu sobre uma mentalidade senhorial, patriarcal, patrimonialista, mandonista, isto é, ingredientes que historicamente acabaram gerando um povo, né, que é o povo brasileiro, como dizia o Darcy Ribeiro, um povo novo, como ele próprio coloca no seu livro, que leva o mesmo título, mas um povo que desde sempre foi oprimido. E não por acaso Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, reserva a primeira parte a uma análise conjuntural, uma análise de conjuntura, uma análise da formação da estrutura histórica, política, social, cultural, econômica brasileira, e entender, retornar a essa conjuntura, retornar a essa formação, se faz necessário, né? Então, eu vou retomar o Thomas Hobbes, né? E diria que nós somos filhos do medo, porque tivemos uma formação histórica que privou grande parte da população dessa ousadia, dessa capacidade de questionamento, de reflexão, que, enfim, contribuiu essa formação para nos lançar, né, em situações muito complexas e complicadas, das quais nós não conseguimos ainda nos livrar, né? Apesar do Brasil ter se modernizado, apesar de todo o processo de modernização tardio,
pelo qual o Brasil passou, eu diria que nossa modernização se constituiu sob os escombros de uma sociedade escravista, de uma sociedade, enfim, que não conseguiu livrar-se deste medo, né? E eu penso que o Paulo Freire nos ajuda, né, exatamente na medida em que ele coloca a educação como um instrumento de ousadia, né? Ou seja, um instrumento político, né? Porque não existe essa neutralidade para Paulo Freire. Aquele que se diz neutro, de alguma forma, já está tomando uma posição. E penso que a educação deva ser vista desta maneira, como um instrumento político capaz de gerar essa ousadia. Porque, de alguma forma, a democracia sem educação é ditadura cultural. E o que o Brasil vive nesses 500 anos, ou viveu até aqui, e ainda está vivendo, é uma ditadura cultural. Uma educação que se volta para poucos. Uma educação que contribuiu para gerar este medo, pelo menos numa parcela considerável da população. E não é essa educação que o Paulo Freire defendia. A educação que Paulo Freire defendia era uma educação assentada em bases dialógicas. É uma educação libertadora. É uma educação contra a opressão, a favor do oprimido. Eu penso que, neste sentido, o pensamento freiriano nos ajuda a pensar em situações de ousadia. Porque nós precisamos ousar. Nunca precisamos tanto de ousadia como hoje em dia, diante desse medo que recai sobre as nossas costas, sobre a nossa alma, né? O brasileiro precisa ousar. E esse ousar significa, sobretudo, romper com esses laços históricos. Uma modernização que, de fato, coloque o país onde ele deveria estar, onde ele merece estar. Penso desta forma e acho que Paulo Freire pode contribuir muito nesse sentido. Obrigada, professor Sidney. Temos duas perguntas desse primeiro bloco. É importante ressaltar que nós temos um horário pela plataforma Zoom, por isso que esse debate precisa ser cronometrado, tá? Acho que é importante para não parecer que tem um pouco de aceleração ou de ansiedade por parte de quem tem tempo para falar, né? Então, uma primeira pergunta é da Carla Lima. Ela coloca: muito se fala em educação bancária, seus prejuízos à educação, restrições. Mas por que ainda vemos essa educação na maioria das instituições escolares? Inclusive da universidade, em que, em tese, deveria lutar para mudar essas perspectivas? Fiquem à vontade. O momento de pergunta eu deixo aberto para quem quiser responder. Eu posso falar um pouquinho. À Bom, vontade, pode. acho que até pegando um pouco o gancho nisso que o Sidney acabou de dizer, né, resgatando um pouco elementos da nossa Constituição como nação, todo o processo de dominação, vamos dizer assim, né, que foi construído ao longo da nossa história, a educação brasileira teve um papel fundamental nesse processo, né? Se a gente mergulhar lá no passado colonial, eu preciso lembrar que os processos educacionais formais no Brasil começaram com os jesuítas, né? E, em princípio, havia até uma dimensão, digamos assim, mais popular do trabalho dos jesuítas, mas depois houve uma elitização, né? Daquele modelo que já era um modelo tradicional, né? Catequético, e perdurou isso até o período pombalino, né? Quando o Marquês de Pombal acaba tentando implementar ideias liberais em Portugal e no Brasil, né? Como primeiro-ministro. E a partir daí, depois, com a independência e a dependência, né? do Brasil Império em relação a outras nações,
ficou essa disputa entre um certo tradicionalismo e uma certa visão liberal de mundo, né, dando forma à educação brasileira. Mas, no início do século XX, o movimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova trouxe um elemento novo, né, no espírito liberal democrático, mas a ideia de é uma ideia que está presente, inclusive, na Constituição Federal de 88, que é a ideia de uma educação pública, laica, gratuita, dever do Estado, né? Isso estava presente no início do século XX, e depois, por várias razões históricas também, né? Passando pelo imbróglio da ditadura Vargas e uma tentativa depois de redemocratização no final do Estado Novo até o golpe militar, e aí vindo com muita força a visão tecnicista de educação, né, com os militares, principalmente a partir de 68. Essa falinha aqui é da minha filha que está aqui do lado, tá? Vocês não levem em conta, não. E o tecnicismo, né, do MEC Usaid em 68, e finalmente nos anos 90 o discurso importado das competências e habilidades. Então, quando a gente, né, se depara com essa realidade, dá para entender por que é que prevalece ainda uma educação bancária no Brasil, né? Quando falam, por exemplo, que o Paulo Freire é o grande responsável pelo fracasso da educação brasileira, muitas vezes as pessoas não têm essa perspectiva histórica, né? Primeiro que o Paulo Freire nunca foi aplicado na educação brasileira, né, enquanto um referencial de política pública, a não ser pontualmente, em alguns momentos, não como uma política efetiva, né? Ou tivemos um período, né, em que a ideia da educação como direito foi muito forte, no início da década de 2000 até 2015, aproximadamente, e o Paulo Freire era um dos referenciais filosóficos, mas uma política efetiva de educação como direito, numa perspectiva emancipatória, crítica, nós nunca tivemos, não por causa do Paulo Freire, né? Muito ao contrário, né? Nós tivemos essa dificuldade e a maior parte das instituições educacionais públicas ou privadas no Brasil, os sistemas público e o setor privado, tem ainda a marca de uma educação bancária, porque a nossa história da educação é isso, né? O César Nunes costuma sempre dizer e reforçar isso, e quem pegar os textos do Saviani vai ver isso também, né? Que em 1961, quando foi aprovada a primeira LDB, o Anísio Teixeira, que era o principal mentor, né, da visão liberal democrática da educação, disse que aquela LDB era uma meia vitória, né? Porque ela era fruto um pouco desses contrastes ao longo da história da educação brasileira, né? Meia vitória porque não contemplou tudo aquilo que o Manifesto de 32 pretendia, né? Talvez só depois, em 88, na Constituição, é que isso foi definido, né, como referencial jurídico, como princípio. Mas em 96 já veio uma outra LDB com uma perspectiva, né, europeia, baseada nas competências e habilidades de transferência de responsabilidades do Estado para o setor privado. Foi um momento de um boom, de uma expansão do setor privado da educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E essa é a marca que nós temos, né, de uma educação de viés mercadológico, privatista, né, que segue as receitas que vêm da OCDE, do Banco Mundial, né, das agências multilaterais, que estas é que definem as políticas, né? Nem os governos conseguem, né? Nem mesmo um governo democrático popular, né, com uma feição assim, conseguiu instituir políticas efetivas a partir de Paulo Freire. Então, é por isso que eu acho que prevalece uma educação bancária. Mas a gente vê, né, nas instituições de ensino superior mais sérias, públicas, né, nesses estudos todos que eu fiz recentemente, até conversando com a Dani, né, os institutos federais têm documentos, têm propostas, né, que tem muito a ver com a preocupação de uma educação emancipatória. Acontece que a consecução disso, o colocar na prática, é o que
que talvez nos falte, né? Quantos debates, por exemplo, se vocês entrarem na página da Faculdade de Educação da Unicamp, tem um monte de eventos celebrando os 100 anos do Paulo Freire, né? Um monte. Quer dizer, a universidade pública, no caso estadual, está atenta à importância desse autor, mas a questão é como é que a gente efetiva isso na prática, né? Na escola pública brasileira. Na escola privada a gente não fala, né? Embora o Paulo Freire tenha começado as ideias dele no SESI, né? O SESI que é o avesso daquilo que ele pensou lá, né? Nos anos 50. Então, eu acredito que seja isso, né? Trata-se apenas de a gente compreender que a história da educação brasileira é isso, foi isso, tem sido isso, né? Poli e Daniela, se vocês me permitem, faça um pequeno comentário, pode até descontar depois da minha segunda resposta, se for o caso. Eu vi que tem outras duas perguntas, eu acho até que tocam um pouco no que os colegas colocam. Uma é sobre a conscientização e outra é sobre o diálogo, né? Eu concordo com o Poli. Eu vou fazer um comentário que pode parecer supra-histórico, mas é o contrário, né? Ele é calcado na história, mas talvez uma abordagem um pouco mais conceitual e menos histórica mesmo, né? Ou historiográfica. Que é o seguinte, o professor é também resultado da história, né? E por ser resultado da história, ele reproduz uma estrutura de poder de uma forma orgânica e muitas vezes mecânica. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente compra a ideia, e os professores compram, basta você trazer essa discussão para uma reunião de professores numa escola da rede, para você ver como ela é polêmica, né? Os professores compram esse ideal de que a escola é um espaço de ascensão social. Ou seja, isso dissimula o que tem de ideológico por trás, né? Ou seja, a escola, muitas vezes, e é o que acontece na contemporaneidade, ela tem um papel muito mais de condicionamento social do que de emancipação do ponto de vista econômico. Não sei se eu estou me fazendo claro, né? E é interessante que o Poli coloca, porque, do ponto de vista teórico, os nossos concursos públicos têm uma bibliografia de vanguarda, né? A gente lê Paulo Freire, a gente lê Foucault, a gente lê Rancière, a gente lê... Né? Só que, na prática, o que a gente vê é a reprodução de um modelo que é bancário, né? E por que isso acontece? Porque dentro dessa concepção ideológica, é confortável para o professor, eu não estou responsabilizando o professor, tá? Mas é confortável para o professor manter essa estrutura de poder, né? No qual o professor é aquele que detém o conhecimento e o aluno é aquele que aprende. Eu dou um exemplo muito rápido e muito banal disso. Eu lembro de uma colega de trabalho que escreveu algo errado no quadro, né? E quando um aluno levantou a mão para questionar, né, ela, ferida na autoridade do professor, ela foi e bateu de frente com o aluno e falou que o aluno estava errado e não sei o quê, mas, bom, ela escreveu uma palavra errada, né? Não tinha como o aluno estar certo. E aquela briga foi desdobrando e desdobrando que ela acabou tendo que fugir, sair da escola, pedir, né, remoção, etc. e tal. Por que eu estou contando isso, né? Porque a nossa tendência natural, quando a gente não faz essa contextualização histórica, essa problematização do caráter ideológico da estrutura pedagógica, a gente tende a reproduzir essa estrutura, né? Por isso que eu não gosto da noção de conscientização, porque a noção de conscientização já coloca o professor no lugar de superioridade, né? É como se o professor fosse aquele que pode puxar, né, o aluno lá das trevas da ignorância e conscientizá-lo, né? E quando eu acho que o acento no processo é menos, né, no ensino e mais no aprendizado. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Passa por uma instância que é a singularidade da experiência do aluno. E por isso também que eu acho que é tão difícil o diálogo, você inserir essa dimensão dialógica, que nada mais é que romper com essa estrutura bancária. Bom, não sei se meu comentário de fato complementou, travou interlocução com o do Poli ou com as perguntas, mas era um pouco por aí que eu queria. Complementou sim, Thiago, sem dúvida. Então, você menciona, né, já uma fala do colega Lucas Nicoletti, nosso colega do Paideia, que pergunta sobre a questão, se é a partir da conscientização, né, se seria uma resposta possível à pergunta, né, de como que pode o professor transformar-se num educador libertador. E aí, talvez, a conscientização aqui que o Lucas coloca pode ser também no sentido da provocação de uma tomada de consciência ou dentro da perspectiva da educação reflexiva, que também é uma linha que a gente precisa conseguir, né, trabalhar mais dentro das nossas instituições de ensino, né, provocar os nossos estudantes para uma tomada de consciência
e tendo, né, espaços educacionais que os alunos sintam, né, com liberdade, com a própria ousadia que a gente traz aqui. Professor Sidney, deseja falar? Nós temos ainda mais alguns minutinhos desse primeiro bloco e fiquem à vontade também para complementar, Poli, Tiago. Só porque ele complementou, desculpa, Sidney, perdão, a questão da conscientização, no sentido que ele coloca agora, eu concordo, né? E quando você pensa conscientização na perspectiva dialética, né, não é a conscientização do aluno, né? É o processo. Então, o professor se conscientiza também nesse processo, né? Da realidade do outro. Aí sim, concordo plenamente com o Lucas. Eu penso que, como uma das perguntas apresenta aqui, é realmente muito difícil escapar do legado, né, da educação tradicional, pelos motivos pelos quais o Poli já expôs aqui, né? Nós tivemos uma história educacional no Brasil muito complicada, né? Uma história atravessada por, enfim, um certo elitismo, né? Uma educação que ficou restrita a pequenos grupos, né? E que, quando foi ampliada, popularizada, né? Já no século XX, né? Teve um decréscimo de qualidade, sobretudo em relação às populações mais pauperizadas, né? Penso que esse legado, né, é muito difícil realmente de ser superado, mas também acredito que as contribuições de Paulo Freire vêm nessa direção, né? Ou seja, de superar esse legado, né? Agora, de fato, essa educação bancária ou tradicional, ela ainda é, de algum modo, ainda que transformada, predominante, vigente. Vejam que as escolas elas preparam os alunos para o vestibular, né? Para o futuro curso universitário, para o mercado de trabalho, né? Enfim, com algumas modificações, mas a escola está sempre sendo vista como um meio, né, para se atingir a fins, e geralmente esses fins estão vinculados ao mercado, né? O próprio Poli coloca isso, né, na fala dele, né? E eu penso que é muito difícil realmente romper com isso. E a gente vê grupos hoje educacionais com uma força tremenda, né, com uma pausterização do ensino, né, dando pouca autonomia também aos professores, inclusive no ensino superior, né, sobretudo no setor privado, né. E eu até ironizo e brinco com os meus colegas, com os meus alunos, se Paulo Freire seria hoje contratado por uma dessas grandes corporações, né, que tanto enchem a boca para falar de Paulo Freire, né? E talvez ele não fosse, não se enquadra no perfil, né? O perfil é mercadológico. Vocês vejam, por exemplo, se nós ligássemos a televisão, hoje, agora, em algum programa falando sobre educação, muito provavelmente nós teríamos ali uma representatividade e não nos reconheceríamos nas pessoas que estão lá falando. Vejam, por exemplo, todos pela educação. Quem são essas pessoas? Quem são? Por que professores das universidades públicas particulares, ou mesmo das escolas públicas e particulares, não são acionados para discutir os grandes temas educacionais do país? Quem são essas pessoas? Quem elas representam? Então, são interesses escusos que ficam escamoteados, que muitas vezes nós não temos acesso, são essas pessoas que dão as diretrizes da educação brasileira, né? E é muito difícil romper com isso. Eu penso que o Paulo Freire, pelo menos a obra que ele nos legou, nós somos todos legatários desta obra, nos ajuda a pensar essas questões. E lutar, resistir, que é algo que o Freire também fez durante toda a sua vida e nos deixou aí de inspiração. Obrigada, Sidney. Tem algumas contribuições no chat, né? Então, a Elisângela coloca que ela é aluna de pedagogia no IF Sul de Minas, campus Muzambinho, meu campus de origem.
ela coloca que sobre o educador libertador, né, e o diálogo na escola, ela como estudante, ela acredita nessa forma de ensino, mas ela ainda percebe que é difícil romper, né, com a educação tradicionalista. A realidade escolar que ela observa através dos filhos, né, e das suas experiências, o diálogo só é avaliado quando não tem críticas, né? Então, ela expõe a percepção em relação à dificuldade de conseguir encontrar espaços, né, de diálogos dentro da própria sala de aula, tá? E se vocês concordarem, eu vou aproveitar a fala do aluno Pedro, né, para dar início ao bloco 2, pode ser? E aí o Pedro coloca, né, que fica implícito que o medo hoje permeia o diálogo como se fosse proibido se indispor, não no sentido violento, mas de contraponto, o que muitas vezes esvazia o diálogo, que caminha para a obrigatoriedade esperada de um consenso. Aliás, é explícito um medo implícito, ele coloca, né? E aí, aproveitando essa fala do Pedro, nós damos início ao bloco 2, lembrando que o bloco 3 é um espaço destinado para os fechamentos, então a gente consegue fazer um fechamento das nossas discussões do bloco 1, do bloco 2, no bloco 3 para finalizar, tá? E partindo da fala, então, do Pedro, né, falando sobre os medos ou os temores, o bloco 2 tem como proposta a gente falar sobre os temores e os riscos, né, que são pontuados pelo professor Paulo Freire, junto com Ira Shaw, né? Então, para discutir a transformação do professor, Freire acredita que temos que examinar os temores que os professores têm de se transformar, pois o medo pode imobilizar, pode paralisar. Então, a partir disso, um dos capítulos traz a seguinte indagação, né? Quais os temores e os riscos da transformação? Existe estrutura e rigor na educação libertadora? As classes dialógicas tornam iguais os professores e alunos? Então, neste segundo bloco, nós vamos refletir em cima dessas indagações, que são os títulos aí que compõem o livro Medo e Ousadia. Professor José Renato Poli, fique à vontade. Então, eu começo relembrando uma situação de Portugal, né? Como vocês sabem, em 1974 houve uma revolução em Portugal que acabou com uma ditadura de décadas, né? E ali vários grupos mais ligados a um pensamento de esquerda compuseram os primeiros governos provisórios, né? E a política de educação de adultos que foi implementada lá se referenciou em Paulo Freire. Isso prevaleceu entre 1974 até 1980, né? À frente desse processo estava o professor Alberto Mello, que participa de um livro, né, que será lançado brevemente. O Tiago e o Sidney estão nesse livro também. E durante, então, 6 anos ininterruptos, essa referência, né, para a educação de adultos em Portugal, Paulo Freire, foi baseada na ideia de que os conhecimentos prévios, né, dos aldeões, das diversas localidades de Portugal, onde a metodologia, né, do Paulo Freire foi acolhida, esses conhecimentos prévios são base para o processo educativo, né? Bem ao modo do que Paulo Freire fez em Angicos, né? E eu digo isso porque em 1980 houve uma ruptura e o Banco Mundial passou a injetar dinheiro em Portugal, né? Entre aspas, para garantir o processo democrático. E esse injetar dinheiro, né, esses financiamentos à educação portuguesa, levou a um outro rumo, né? Tudo aquilo que havia sido construído em 6 anos foi aos poucos se perdendo. E depois, a partir dos anos 90, políticas mais ligadas a esse discurso das competências e habilidades do mercado, dada uma diferença que tem de realidade lá e aqui, né, prevaleceram. Um professor
português lançou recentemente um livro, eu tenho falado bastante sobre isso, porque eu acho importante. O professor Antônio Teodoro, da Universidade Lusófona de Lisboa, ele lançou um livro recentemente, onde ele faz, dentre outras coisas, uma análise da teoria que surgiu dentro da OCDE, né, que é essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Europeia, uma política, uma visão de política educacional baseada num conjunto de teorias de um pensador específico, que ele classifica como teorias fracas, e essas teorias fracas é que dão razão às políticas de avaliação que existem hoje internacionais, inclusive o tal do PISA, né, que é esse modelo de avaliação internacional, né? Então, esse temor da transformação, ele está mais associado aos interesses das elites. As elites têm o temor pela transformação, e por isso elas investem pesado, né, na diminuição dos impactos positivos que uma política de educação baseada em Paulo Freire teve em Portugal, por exemplo, né? E no Brasil, idem. Com a Constituição de 88, logo na sequência nós tivemos, né, um movimento internacional a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos em 1990, em Jomtien, que foi financiada por organismos internacionais, inclusive o Banco Mundial, né? E a partir disso gera um relatório, Jacques Delors, um livro, né, Educação, o Tesouro a Descobrir, e isso vira receita para políticas públicas de educação no mundo inteiro, os famosos 4 pilares da educação: aprender a aprender, aprender a fazer, a ser e a conhecer, né? Tudo isso baseado no chamado neoconstrutivismo, né? Uma visão lá que vem do Piaget, mas interpretada por um contexto, né, mais contemporâneo, e enquanto pedagogia referenciando esse discurso das competências e habilidades. Então vem o César Coll, vem o Philippe Perrenot, como inspiradores desse modelo na educação brasileira. Então, há um temor, né, por parte das elites, há um temor por essa transformação. E os oprimidos introjetam esse temor, né, porque os projetos educacionais, os processos educacionais, eles não são conscientizadores, né, não no sentido de uma conscientização em bases psicológicas, né, mas conscientizadores no sentido político, né? E por isso o método Paulo Freire é tão temido, né? Porque ele traz a consciência política, a ponto de um general, né, na celebração do ato final de Angicos, dizer para o secretário de Educação do Estado: olha, vocês estão criando cascavéis aqui, né? E o secretário vira e fala: depende do calcanhar de quem elas vão picar, né, morder, né, general? E esse general foi o primeiro presidente da ditadura militar brasileira, né? O Marechal Humberto Castelo Branco. Então, as elites têm o temor. E os oprimidos, né, introjetam esse temor da transformação, da sua própria consciência, da realidade política, né? Onde está o rigor do método? Por que ele é diferente dessas receitas que vêm da OCDE? Por que ele é melhor, né? Inclusive tecnicamente falando, porque o que se diz é que o método do Paulo Freire não tem uma eficiência e não causa mudanças. Se vocês lerem a biografia do Paulo Freire escrita pelo Sérgio Adorno, tem um capítulo que ele fala da gestão do Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O Paulo Freire caiu, né, perdeu o cargo por conta, primeiro, da atuação de um presidente de um sindicato de servidores. E segundo, por resistências internas dentro do próprio partido ao qual ele pertencia. E o que as pessoas diziam? Demora muito, esse negócio não está dando resultado, né? Porque se suprime por completo a noção de processo, né? Que depois de 20 e tantos anos de ditadura, você não constrói em 2 anos um processo de gestão democrática, uma nova concepção de educação, né? Essas coisas levam tempo. Há quantos anos, há quantas décadas nós estamos sendo martelados por uma visão liberal, tecnicista, anti-transformadora, né?
O rigor está nesse processo dialógico, né? É muito melhor, porque você parte da realidade, elenca o currículo a partir da realidade das pessoas, dialoga com elas, conversa no círculo de cultura com elas, né? Elas passam a ter consciência do seu potencial transformador como agentes políticos, né? Não é um passe de mágica. Mesmo em Angicos, muita gente teve dificuldade de compreender isso, né? Não é uma coisa assim, cai do céu a transformação. É um processo dialético, dialógico, constante, né? Leva tempo. E as pessoas não entendem isso, elas querem um método pronto, né? Supostamente mais rigoroso e mais eficaz, porque a perspectiva não é formar para a cidadania, não é para formar politicamente, é outra, né? Ao contrário, é para destituir as pessoas do horizonte da cidadania, né? Ou seja, aquela cultura dos silenciados contra a qual Paulo Freire se insurge, não só ele, né? Ela permanece, né? Ela continua como uma permanência histórica. Os historiadores falam, né, em permanências históricas. Esse conformismo, esse temor da transformação, por um lado, existem razões, né, para que isso ocorra, né? Razões históricas, a gente já falou aqui um monte de coisas, né? Tem motivos. O próprio Paulo Freire falava que dá para a gente compreender os motivos das resistências que as pessoas têm, né? E o grande desafio, eu acho, que para uma educação transformadora e para o rigor do método, é ter esse olhar para a realidade, né? E é isso que as perspectivas progressistas em educação têm como princípio, olhar para a realidade. Não é só do Paulo Freire isso, né? Os isebianos, os intelectuais ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, nos anos 50, já falavam isso a partir de várias vertentes teóricas, né? O Álvaro Vieira Pinto, que é o grande mentor do Paulo Freire, já dizia isso. Claro que dentro de uma visão lá nos anos 50, que depois ele foi aprimorando, né? Depois, ao longo da trajetória dele, assim como Paulo Freire, ele foi modificando seus referenciais teóricos, né? Então, não cai do céu, o método, o rigor é uma construção constante, né? Não tem técnica fria que você aplica, né? E outra coisa, eu não gosto da palavra simetria, né? Porque é uma coisa meio... Está no livro, inclusive, essa palavra, mas eu não gosto. Mas existe um papel do professor, né? O Paulo Freire ressaltou isso a vida inteira, uma autoridade do professor, existe um papel. Mas, no processo dialógico, ele se coloca numa posição de igualdade, não é? Mais para ouvir do que falar previamente. Nós estamos acostumados a um modelo em que o professor fala previamente e não ouve ninguém, né? Então é isso, eu acho que é um processo de ouvir as pessoas, e mesmo que a consciência seja ingênua, né, você tem que considerar, você tem que ter como ponto de partida, o senso comum, né, que a gente fala, é um ponto de partida. Se a gente já classifica, já rejeita, não tem processo dialógico, né? Tem uma imposição de uma visão de autoridade distorcida que os professores geralmente exercem, né? Geralmente. Então, a autoridade ou assimetria, né, ela se dilui, né, num processo dialógico, sem que o professor perca a sua autoridade enquanto fomentador do diálogo, né, usando, inclusive, os instrumentos disponíveis para isso. Hoje a gente tem recurso tecnológico. Na época do Paulo Freire, em Angico, só tinha projetor de slide, né? Hoje a gente tem a internet aqui para falar, para conversar, né? Amanhã vai ter um evento na Unifesp e eu vou participar de uma mesa falando justamente sobre isso, né? Da cultura digital. Hoje a gente tem esses meios, né? E parece que mesmo tendo meios mais sofisticados, a gente não consegue instituir mecanismos dialógicos. A gente tem medo ainda, né? Está encalacrado em nós. Mas a história é um processo aberto, né? Eu acho que todos nós estamos nesse processo e temos sempre coisas a aprender, né? E a compartilhar com os outros. Eu acho que é isso, né? Não tem, acho que uma simetria
absoluta, né? E existe um rigor, porque o rigor é o interesse por saber, por conhecer, né? E tem técnica, né? Levantamento do universo vocabular, seleção das palavras geradoras, discussão dos temas geradores. Aí se dá um processo inicial de conscientização e transformação depois da própria realidade. Aconteceu isso em Angicos, né? Fizeram greve durante o processo de Angicos, a partir da alfabetização que eles estavam recebendo. Então, existe essa possibilidade pelo rigor do método. Tem um rigor no método. Obrigada, professor Poli. Antes de passar para o professor Tiago, o nosso colega Sandro Ivo de Meira coloca, né, que com a busca pelo ser mais e o diálogo qualificado, transforma a justa cautela gerada pelo medo, que a compreensão crítica da realidade nos permite ter em força geradora do inédito viável. Professor Tiago, fique à vontade para fazer as suas contribuições desse bloco 2. Tá. Acho que o mais instigante desse formato é a interlocução, né? Então, a vontade e eu acho que isso que é rico, né? A gente poder tensionar a leitura, porque eu acho que o dissenso diz muito mais do método freiriano do que o consenso passivo, né? Acho que o dissenso é uma... E é por isso que eu acho, de novo, tem técnica, mas a técnica não pode ser entendida como um método aplicável. Na verdade, tem técnica, mas a técnica é histórica. Quando eu falo do rigor, a necessidade do rigor, né? O rigor é histórico, né? O que é universal é a necessidade do rigor. Porque é muito interessante isso, né? Ou seja, o método, a técnica, ela está calcada num contexto, né? E ela é resultado desse contexto, e, portanto, ela se desenvolve junto com o contexto. Tem questões que são dadas a nós hoje que não faziam parte do repertório freiriano quando o freiriano pensou a educação, né? Que tem tudo a ver com a mesa do Poli amanhã, por exemplo, né? Eu acredito. Mas, assim, eu vou tentar comentar as perguntas de trás para frente. A última, sobre as classes dialógicas, né? Se elas suprimem, né? Eu acho que o próprio conceito de dialética dá conta disso, né? É uma identidade na diferença, né? Então, não suprime, né? Claro que o professor... eu gosto muito de uma passagem do Freire que ele fala que o professor tem que saber, né, que não sabe tudo, né? E o aluno saber que não ignora tudo, né? E é essa dialética, né, entre a ignorância, né, entre o não saber e o saber que caracteriza essa dimensão dialógica. Eu acho isso fascinante, né? E, portanto, claro que o professor tem o espaço dele, né? Claro que o professor não deixa de ser professor por romper com essa hierarquia, né? Mas também ele não impõe isso de forma, né, dogmática, etc. E tal. Em relação, não sei se meu comentário responde, em relação ao rigor, tem uma passagem, eu não lembro agora se ela está na introdução ou no primeiro capítulo do livro em questão, né, o Medo, em que ele fala sobre... Eu anotei aqui, acabei esquecendo de anotar onde que está. Mas eu acho muito interessante porque ela diz muito, né, o quanto que o Paulo Freire não abre mão do rigor, né, do rigor. E eles estão comentando, né, sobre o ensino da língua, da gramática. Se alguém se lembrar onde que está isso, se está na introdução, se está no primeiro capítulo, por favor, eu não lembro agora. E aí o Freire traz o seguinte comentário, né? Ler é reescrever o que estamos lendo, né? Destacando aquilo que a gente falou lá no começo, né? Então, o diálogo é uma forma de leitura e releitura. Então, quando eu leio, né, imediatamente eu reescrevo o que eu leio, né? Mas daí ele complementa, né? Só que, né, para descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto, né? Ou seja, quando eu estou lendo um texto, o texto está inserido dentro de um contexto e a leitura adequada do texto exige o reconhecimento do contexto em que ele está inserido, né? Então, não abandona o rigor, né? É quase como se fosse uma tensão entre exegese e hermenêutica, né? A exegese é necessária para uma hermenêutica, né? E assim, a leitura do texto exige a compreensão apropriada do texto no seu contexto, né? Mas isso não suprime o caráter ativo da leitura, né? Aí ele complementa, né? Justamente denotando esse caráter dialético. E também como vincular texto e contexto com o meu contexto, o contexto do leitor, né?
Isso é sensacional. O Paulo Freire é fascinante como ele consegue construir essas frases de síntese, né? Lembra um pouco o espírito do autor que eu estudo, que é Sartre, né? São quase frases de efeito, quase frases aparentemente contraditórias, né? Se você não se insere dentro do contexto do texto do Paulo Freire. É quando você entra no contexto do texto, você percebe que não é contraditório, né? É muito claro. Eu acho que isso denota, poderia enumerar vários exemplos, né? Como que o método freiriano não abandona o rigor, né? Ao contrário, né? O rigor é um pré-requisito, né? Aliás, não deveria nem estar em questão, acho que isso, na verdade, né? Não sei de onde tiraram isso na obra de Paulo Freire, né? Desautorizar a figura do professor. Eu acho que isso é muito estranho. Eu esqueci de colocar para marcar o tempo, Dani, né? Não sei se você puder me dar um toque. Agora, a última questão eu acho que é a que mais me interessa, porque ela remete à noção de transformação, e eu queria discutir um pouco o que a gente entende por transformação, e, em especial, a dimensão histórica implicada na noção de transformação, né? O Paulo Freire, eu comentei, acho que tem duas das características que são muito importantes, né, que é entender a aprendizagem como crítica, mas principalmente a aprendizagem como libertador, né? Então, o espaço para a criação do novo, né, do inédito, exige a liberdade, né? E a gente tem uma tendência a pensar a história de uma forma, uma herança das concepções teleológicas, né? A gente tende a pensar a história de uma forma mecanicista, né? A história determina, e como que a gente tensiona, né? O espaço para a liberdade, né? A liberdade enquanto criadora, né? Enquanto desnaturalizadora do nosso olhar, né? E os condicionamentos históricos. Não se trata de abandonar os condicionamentos históricos, né? E aí, eu acho que vale a pena que eu cito uma outra frase, agora do Shaw, né, que está no texto, que ele diz o seguinte: podemos aprender a ser livres com nossa falta de liberdade, né? Eu acho essa frase muito sartreana, que é o autor que eu estudo e é o que permite eu, talvez, denotar uma certa concepção de humanismo. E eu já caminho para concluir minha resposta. É o limite, né, justamente, que caracteriza a liberdade. Se não há liberdade no vácuo, a liberdade ela é sempre situada, a liberdade é sempre resultado de um processo histórico. Tudo bem? Então, liberdade é liberdade dentro da história, né? Sartre tem uma frase de um livro em que ele vai tentar acirrar a sua interlocução com o marxismo, em que ele diz que a liberdade é a irredutibilidade da consciência às determinações da matéria, né? Eu gosto dessa frase porque parte de um certo marxismo ortodoxo já descarta ela, porque traz aí de forma central a noção de consciência, como se isso remetesse necessariamente a uma concepção psicologizante. E é justo o contrário, né? O Sartre vai dizer, olha, parte dos marxistas que não buscam a singularidade da experiência, né, fazem o que ele vai chamar de um tipo de marxismo preguiçoso, que não dão conta de compreender o que tem de concreto, né? Justamente na experiência histórica, né, que é o objeto dele. Por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que o Paulo Freire tem esse cuidado. Então, trocando em miúdos, né, eu li hoje um artigo de um autor já vinculado a um marxismo mais ortodoxo que critica o Paulo Freire de perder a objetividade, né? Que ele faz a passagem, né, da educação como prática da liberdade para a pedagogia do oprimido, né? Que ele faz uma passagem, uma aproximação do marxismo, mas sem abandonar a influência dos autores liberais e do existencialismo, né, da fenomenologia. Entende a provocação que eu estou tentando colocar aqui, né? Quando, na verdade, primeiro, eu acho que está certo, Paulo Freire faz isso mesmo, né? O problema é que não há contradição entre essa tentativa de capturar a singularidade da experiência e o marxismo, né? É uma forma de ver o marxismo. Então, mesmo uma visão mais progressista, quando se dogmatiza, eu acho que ela perde o caráter dialógico e crítico necessário ao pensamento de Paulo Freire, né? Que é o caso, por exemplo, dessas críticas. E aí, para encerrar mesmo, no que diz respeito à noção de humanismo, eu acho que Freire, nesse sentido, ele está próximo mesmo do existencialismo sartreano, né, que é o que eu estudo. O Sartre ele tem um livro bastante famoso que chama Existencialismo e Humanismo, em que ele vai tentar caracterizar o existencialismo como um tipo de humanismo, né?
E o livro é dirigido às críticas que lhe foram feitas por intelectuais marxistas e intelectuais cristãos católicos, né? E eles o condenam justamente por acabar com a esperança, né? E Sartre vai dizer, é o contrário, a minha filosofia é uma filosofia otimista, porque ela devolve ao homem aquilo que é do homem, né? Então ele vai dizer o seguinte, se o século XX foi marcado, né, pelos grandes genocídios, né, a gente não pode esquecer que isso é resultado da ação humana, né? A gente não pode naturalizar o processo como se ele fosse resultado, né, do movimento da história determinado. Ou seja, aqui a gente abre margem de novo para o caráter libertador, né? A inserção do inaudito, né, do inédito, né, no mundo diz respeito à singularidade da experiência dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva marxista, se a gente quiser chamar assim, né, mas que não negligencia o lugar da subjetividade. Não sei se fui muito prolixo, nem sei também se eu respondi, se eu dei conta de comentar as questões que foram propostas. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Tiago. Professor Sidney, fica à vontade. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essas perguntas do segundo bloco, mas, em especial, sobre os temores e os riscos da transformação, né? Embora o Poli já tenha mais ou menos tocado nesse tema, né? Penso que o temor e os riscos, né, dessa transformação não se aplica à população em geral, né? Mas é uma pequena elite, né, que historicamente sempre tentou e conseguiu preservar privilégios, né? Aliás, eu gostaria de me deter um pouquinho nisso, né? A gente usa essa expressão elite, né, para designar o conjunto de grupos financeiros, políticos, do alto funcionalismo público, enfim, aqueles que, de alguma forma, dão um tom, os rumos do país. Mas talvez essa expressão seja utilizada de uma maneira equivocada, né? Eu, durante algum tempo, estudei a sociologia das elites. E a palavra elite, né, é uma palavra que surge no final do século XVIII para designar, basicamente, produtos superiores do ponto de vista da sua qualidade, né? Ou seja, se falava de um produto de elite, isto é, um produto que tem um material melhor, uma produção melhor. Depois essa expressão foi arrastada para o contexto militar. Já no século XIX, tanto é que até hoje se usa a expressão tropa de elite, os melhores homens treinados. E depois para o contexto político, por fim, né? De modo que, quando nós pensamos nos dirigentes de uma nação, designamos, né, falamos que são as elites dirigentes, né? Mas o que nós temos no Brasil não são elites, porque não há o que é de melhor. E isso é histórico. Nós temos oligarquias, né? Oligarquias. A palavra oligarquia é uma palavra grega, oligoi, né? Ou seja, aqueles que detêm o poder e governam para si, né? Então, nós não temos, de fato, elites no Brasil, nós temos oligarquias historicamente infecundas, historicamente calcadas na defesa de seus privilégios. E é óbvio que quando você lança a mão, como Paulo Freire fez, de uma proposta educacional libertadora, transformadora, né, em uma dimensão politizadora, né, com uma dimensão politizadora, é óbvio que essas oligarquias não vão permitir, né? Não vão gostar da ideia, né? Vão, enfim, sabotar essa ideia, né? Agora, isso por um lado, né? Então, na verdade, por outro lado, eu acho que o campo progressista tem que reaprender ou rediscutir Paulo Freire.
sobretudo a concepção de dialogicidade, porque também, por parte do campo progressista, né, a gente não vê uma movimentação no sentido de resgatar conceitos como dialogicidade, né? Sobretudo nesse campo polarizado que nós vivemos, o contexto polarizado que nós vivemos hoje, politicamente no Brasil, né? Então, é como um pouco o Zé Renato estava falando ainda há pouco, essa passagem do senso comum a uma consciência, a uma possibilidade de diálogo, passa pela capacidade de ouvir, né? E muitas vezes até o mesmo campo progressista não escuta as pessoas, né? Então, eu acho que até mesmo o campo progressista tem que resgatar Paulo Freire, sobretudo o conceito de dialogicidade que é tão caro a ele. E, por outro lado, como eu disse, essas elites, né, pseudo-elites, que na verdade são oligarquias, elas não têm interesse algum numa transformação radical dos processos políticos, econômicos, sociais brasileiros. Não tem, nunca tiveram. Vão sabotar o tempo todo, porque é isso que elas fizeram historicamente o tempo todo. Então, penso que é um pouco disso. Essa transformação, né, que a pergunta traz e que está contida no pensamento de Paulo Freire, é a libertação. Libertação para Paulo Freire é a autonomia. A palavra autonomia é do grego, né? Autonomos. Nomos são as regras, às vezes. É você dar a possibilidade ao indivíduo de pensar com a própria cabeça, né? De tomar as decisões, de ler o mundo, né? Não só ler sobre o mundo. E isso, obviamente, como eu disse, as nossas pseudo-elites não permitiram historicamente e tenho quase certeza que não permitirão. É preciso realmente luta, né, em relação a isso. Obrigada, professor Sidney. Nesse segundo bloco, nós não tivemos perguntas, né, diretas no chat. Alguém deseja colocar mais alguma coisa desse bloco 2? Temos mais 2 minutos. Posso fazer um brevíssimo complemento à fala do Sidney, ao qual eu concordo com tudo. Aliás, em relação à noção de autonomia e emancipação, eu acho que tem mais um ranço de uma certa concepção iluminista do que o intelectualismo clássico grego, pelo menos é o meu entendimento. Mas isso não é uma crítica, não, é só um objeto para a gente poder pensar um pouco. Eu não sei, né? Mas eu acho que está mais próximo, né, de uma herança iluminista do que do intelectualismo clássico. Mas não é isso que eu queria comentar, não. Eu concordo quando você fala sobre as elites, mas eu acho que, quando eu falava sobre o caráter ideológico, é importante a gente inserir a contradição, né, que faz parte do conceito de dialética. Então, os temores que são os temores das elites são também os temores dos professores e dos alunos. Por quê? Não porque isso, de fato, os privilegie, mas porque você introjeta uma estrutura ideológica, né? Então, o Paulo Freire, inclusive, fala disso. Olha, é preciso educar os educadores e educar os alunos para... Né? Isso está no Marx, já está lá na ideologia alemã. Né? Ou seja, eu tenho que preparar o aluno para uma aula dialógica. Porque se você chega com uma proposta dialógica para um aluno que espera uma aula de transmissão de informação, ele fala, mas quando vai começar a aula, professor? Você não vai dar lição hoje? Né? Por quê? Porque ele introjetou a contradição, né? Ele introjetou esse caráter ideológico e ele aceita, né, como dele também os interesses que não correspondem aos seus interesses de classe, se a gente quiser usar essa categoria. Né? Eu acho que você está plenamente certo, viu, Sidney? Eu só complementando que eu acho que isso também não contradita, né? Não implica em abandonar essa contradição que não é, a reprodução desse caráter ideológico também, né, pelos alunos e pelos professores, pelas outras camadas aí, já que a gente falou de elite. Mas era só esse comentário, se você quiser também... se você concorda comigo, Sidney? Não, concordo. Na verdade, eu só situei historicamente esse risco da transformação. Quem corre esse risco? Quem corre esse risco é exatamente quem tem privilégios, né? E não quer essa transformação, não deseja historicamente, nunca desejou historicamente essa transformação.
Obrigada, professores. Agora, 17h30, nós temos que prosseguir para o bloco de encerramento. Aos participantes, eu reforço, né, que podem colocar suas contribuições no chat ou as dúvidas e perguntas. E para a gente poder caminhar para o encerramento, que é o bloco 3, né, se é que seja possível fazer uma síntese rápida das contribuições aqui dos nossos debatedores. Acho que para o bloco 3, a reflexão que eu coloco, né, que a educação é um ato político e age exatamente sobre a realidade social. E aí, até aproveitando a fala do professor Sidney, ele coloca que a educação como instrumento político que causa a ousadia. Então, deixo aberto para cada debatedor mais 5, 6 minutos para a gente poder caminhar para o fechamento. Professor Renato Poli, fique à vontade. O Paulo Freire, eu acho que sempre foi vítima de um problema de interpretação, tanto das chamadas esquerdas, né, quanto dos grupos mais à direita, porque o professor Marco César de Freitas, na tese de doutorado dele, ele fala da dificuldade, às vezes, que alguns intérpretes têm, não propriamente de analisar o contexto histórico que forma os autores, mas da possibilidade que os autores, que os intelectuais têm, como qualquer um de nós, de mudar de posição, né? De ao longo da sua trajetória, mudarem de posição. O Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, que é talvez o mais influenciador dos intelectuais brasileiros sobre o Paulo Freire, ele vem da ação integralista, que é um movimento de ultradireita, né? Depois passa pela ação católica, vai mudando de posições, se integra num discurso nacional desenvolvimentista, de certa maneira rompe com esse grupo, né? Tendo uma posição mais à esquerda depois e sendo influenciado pelo personalismo, pelo marxismo, né? E o mesmo se dá com Paulo Freire. E há dificuldades à direita e à esquerda de compreender o Paulo Freire nesse sentido. A esquerda dizendo que falta a ele e tem a ver com o que o Tiago falou agora há pouco, né? A rigorosidade marxista nas análises sobre os fenômenos sociais, que é uma bobagem sem tamanho, porque não existe um marxismo, existem vários marxismos, né? Aliás, o marxismo não é a teoria do Marx. O marxismo é uma leitura do Marx, né? E há até autores marxistas, um deles que eu gosto muito, que é historiador, o Edward Thompson, que critica as leituras marxistas baseadas só em teoria, como ele critica o Althusser, Louis Althusser, né? Porque justamente faz isso que o Tiago falou, não consegue enxergar o contexto histórico, a realidade social. O Thompson fala, falta a essa leitura ortodoxa marxista, tem um termo que é ausente nesse discurso, que é a experiência. Experiência não pensada enquanto experiência científica, né? Mas a cultura do povo, aquilo que as pessoas vivem, né? O operário que está lá na fábrica não é um ser a ser doutrinado por um partido de esquerda ou um sindicato mais à esquerda. Ele é um sujeito histórico, né? E ele vive as contradições, né, inerentes à sua experiência histórica, de trabalhador que, no caso, como disse o Sidney, está inserido num processo de dominação por essas oligarquias, como ele bem definiu, e, ao mesmo tempo, com um sujeito histórico com possibilidades de enxergar a sua realidade de outra maneira. Eu acho que isso que o Paulo Freire explorou, né? Até enquanto um autor que depois se associou ao referencial marxista sem cair nessa ortodoxia, né? E, infelizmente, tem esses grupos muito fechados, né, à esquerda, que isso era mais forte lá no final dos anos 60, início dos anos 70, né?
Tanto é que o final da trajetória intelectual do Paulo Freire, ele se aproxima da teoria crítica da sociedade, né? Que tem a ver com um grupo de marxistas, que são os frankfurtianos, né? Por influência de autores americanos da educação americana, né? Michael Apple, Henri Giraud, né? Peter McLaren, Carlos Alberto Torres, vários deles muito próximos do Paulo Freire no final da vida, né? Então, essa possibilidade de que um sujeito, seja ele um intelectual ou um trabalhador da fábrica, né, faça essa transição, existe na história, né? E os ortodoxos não suportam isso, eles querem uma visão fechada, né, teórica fechada, como se o sujeito fosse passível de mudar de posição automaticamente, né? Eu venho aqui, te dou uma formação, pronto, você já mudou de posição. Por isso, inclusive, a formação de professores é muito difícil, porque os professores são formados num processo pedagógico, né, de políticas públicas que estão consolidadas há décadas no Brasil. Não é possível querer esperar dos professores e professoras que tenham já essa visão, né? Mas há um fato que é apontado, eu acho que pelo Tiago, né? Nem aqueles que são próximos do Paulo Freire o levam a sério. Acho que o Sidney também falou isso, né? Não levam a sério. O PT esteve no poder durante 4 governos. No final do governo Dilma, o PROEJA, que era inspirado no Paulo Freire, foi substituído pelo Pronatec, que era um projeto todo ele financiado pelo Sistema S. Quer dizer, internamente às esquerdas também existe a gente chamaria abrir o flanco, né, para o campo conservador da direita, né? Até ministros da educação da esquerda que diziam que o Paulo Freire é um romântico, um sonhador, que não tem incidência sobre a prática, né? Então, ele esteve sob a mira de inimigos de todos os lados, né? E ele, por 3 vezes, ele voltou atrás no pedido de demissão na Secretaria de Educação de São Paulo por causa disso, né? E na última não teve jeito. Ele falou: eu prefiro continuar na universidade, produzindo minhas ideias, né? Porque já tinha dado certo em vários lugares, mas os muito amigos, né, não queriam esperar o processo, né? Queriam algo já pronto, acabado, né? Então, eu acho que no Paulo Freire a ousadia esteve sempre presente, né? E o medo também, porque ele foi preso durante 70 dias, né? E ele fala isso em entrevistas, né? Eu aprendi ali como é importante, às vezes, o silêncio. E ele fala isso, né, numa entrevista que ele concede, né, a um veículo de comunicação televisivo. Como era importante para o negro amarrado no tronco ficar quieto, porque ficar quieto era levar menos chibatada, né? E como é difícil para quem está preso, né, querer resistir, né, a opressão, a violência, a tortura, como é difícil, né? E às vezes mesmo ficando quieto, né, não adiantava, muitas pessoas foram mortas, assassinadas, torturadas, né? Então esse medo que é constitutivo da nossa experiência histórica, coletiva e individual está presente, mas no Paulo Freire eu acho que a ousadia prevaleceu, né? Essa coragem de ser cidadão do mundo, de ficar 15 anos fora do país, né? De construir uma identidade pedagógica que foi reconhecida mundialmente, né? E que foi rejeitada na volta, inclusive na Unicamp, né? Ele foi, vamos falar a verdade, o Paulo Freire foi rejeitado na Unicamp, né? Por isso o parecer do Rubem Alves, né? Por isso ele fez a opção de aposentar pela universidade que ele tinha perdido a cátedra quando expulso do país, ele aposentou por lá, primeiro porque o salário era melhor do que o da Unicamp, né? E segundo porque o ambiente para ele na Unicamp era, digamos, não tão favorável assim, ele não era tão bem aceito em todos os departamentos, né? Claro que o diretor da faculdade teve um papel preponderante, né, na época, de trazer o Paulo Freire, de insistir, né, de sustentar o parecer do Rubem Alves e tal,
depois, né? Mas não foi fácil para ele. Então, essa ousadia esteve sempre presente nele. Acho que falta em nós isso, né? Falta em nós. Essa ousadia, essa coragem de tentar fazer diferente, né? De enfrentar essas oligarquias que o Sidney falou. Não é fácil porque as armas deles são muito mais poderosas do que a gente, né? Do que as nossas, mas acho que eu gosto da ideia da pedagogia da esperança, né? E tem a ver com o inédito viável, com as possibilidades que estão colocadas enquanto utopias possíveis, né? A construir, que estão no horizonte, não estão perdidas, por mais interditos que nós tenhamos hoje, temos muitos, né? Nós estamos aqui, estamos conversando sobre isso, né? Estamos procurando ler as coisas de outra maneira, né? Aprimorando a nossa leitura de mundo, né? E quem sabe tentando ser diferente com os nossos parceiros nessa caminhada, os nossos alunos, nossas alunas. Eu acho que os alunos se espantam às vezes com a nossa posição de respeito à posição deles, né? Muitas vezes eu senti isso. O fato de a gente respeitar a posição deles às vezes assusta, né? Nossa, nunca ninguém me tratou assim, né? Enquanto parceiro numa jornada. Eu acho que se a gente conseguir começar por aí, já é um bom caminho, né? Acho que a gente vai convencendo aos poucos as pessoas, convencendo não porque a gente tem o conhecimento, né? Porque a gente pode construir conhecimentos juntos, né? Outras possibilidades, né? Um país melhor, uma situação até de pandemia melhor que essa que a gente está vivendo, né? Obrigada, Poli. Infelizmente, o tempo está um pouco esgotado. Passo para o professor Tiago para suas contribuições finais e, posteriormente, para o professor Sidney. Desculpa, estava desligado. Vou ser bem rápido, então. Primeiro, só reiterar meu agradecimento e dizer que é uma alegria compartilhar a mesa com o Poli e com o Vares, que, de fato, são referências para mim e para a Daniela, que eu estou conhecendo hoje também. Obrigado, viu? Eu queria só reiterar e corroborar algo que o Poli falou agora na última fala, concordo com tudo, mas especialmente em relação ao caráter heterodoxo do método freiriano, do método enquanto pesquisador, né? Dele se reportar a fontes distintas, né? E que uma certa esquerda lê como sinal de, não, de conservadorismo, não, citou Apple, não, entende? Não, leu o Mounier, então categorizar, né, e reduzir. E eu acho que ele é libertador metodologicamente também, né? Ele abre espaço para que a gente possa fazer essas interlocuções sem receio, né? Eu queria complementar algo naquela citação, que inclusive a Daniela coloca aqui no chat, quando eu falava entre exegética e hermenêutica, eu estava pensando um pouco naquela assertiva do Paul Ricoeur, né, um autor que trabalha na perspectiva hermenêutica, de que eu me leio no contexto que eu leio, né? Então, eu me reconheço no contexto, e quando eu me reconheço nesse contexto, eu contribuo para a constituição do próprio contexto também, né? Portanto, é transgressor, político, transformador, e etc. e tal. Mas eu queria encerrar, né, deixando uma provocação para a gente, agora me dirigindo especificamente para nós que somos professores universitários, né? Eu venho de uma geração na filosofia que pegou um momento muito atípico do cenário para quem estudou filosofia, né? Primeiro, com uma oferta muito grande de cursos, né? Com concursos que abriram, né? Ou seja, quem acompanhou, independente da questão partidária, né? Os últimos 20 anos, né? Acompanhou uma transformação no ensino superior assim admirável, né? No que tem de positivo e no que tem de negativo, né? O fato é que parte considerável dos meus colegas vinham sempre com um discurso progressista, dizer que quando eu ocupar um espaço numa cadeira pública, eu vou romper com isso, eu vou romper com essa estrutura de manutenção do poder, porque em filosofia a gente trabalha muito com a ideia do trabalho monográfico, né? Então, o professor especialista acaba sendo o representante daquela filosofia, né? Então, ele acaba orientando, e aquilo é uma forma de guardar um lugar. Não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer, né? Ele tem a autoridade do discurso em relação àquele autor que ele estuda, né? Então, sei lá, o Poli estuda Habermas e Paulo Freire. Ele ocupa uma cadeira de Habermas e Paulo Freire, ele vai orientar Habermas e Paulo Freire, né? E, efetivamente, a gente acaba fechando espaços, né,
para esse caráter heterodoxo do ponto de vista metodológico, para estudar um autor que não aqueles que a gente já estuda, né? E eu acho que isso está calcado numa coisa que o Paulo Freire fala nesse livro, que é o que ele chamou de ciclo gnoseológico. Então, ele fala que tem um momento que é o momento da criação e do reconhecimento, né? E ele vai identificar essa criação e esse reconhecimento, né, a questão da pesquisa e do ensino. Eu acho fascinante isso, né? Porque justamente essa cisão entre pesquisa e ensino, né, como se o pesquisador colocasse luva, né, para não se contaminar com a realidade, que permite trabalhar pela manutenção dessa estrutura de poder, né? E a minha provocação é, bom, se somos freirianos esclarecidos, né, por que ainda há essa resistência em romper com essa estrutura de manutenção de poder, de guardadora de lugares? Nós não temos, que acho que remete ao Habermas até, inclusive, né? A gente não rompe, né? E não rompe, talvez, porque esse caráter ideológico, né, orgânico, né, essa contradição é muito forte, não no senso comum, né? Na gente também, né? Acho que esse é o ponto que eu queria deixar como reflexão para a gente pensar e se colocando, né, como objeto também dessas contradições que a gente traz, inevitavelmente. E agradecer de novo, gente. Tá bom? Obrigada, professor Tiago. Professor Sidney. Bom, Daniela, eu queria agradecer imensamente ao convite, tá? Agradecer a você que eu estou conhecendo hoje, foi muito prazeroso. Agradecer a todos os presentes que acompanharam, agradecer aos meus colegas que fizeram parte aqui desse debate, né? E só muito rapidamente dizer que as ideias de Paulo Freire, a obra que ele nos legou, né? Eu também concordo com o Poli, está muito mais atravessada pelo conceito de ousadia, né? E tudo que ele defendia, entre as coisas que ele defendia, a possibilidade do diálogo, tudo isso faz de Freire um autor que nos permite reconhecer o quanto nós somos ainda uma nação calcada no autoritarismo e no mito, né? Eu acho que na medida em que nós tomamos contato com Paulo Freire, né, com a obra que ele nos legou, nós tomamos consciência, despertamos para essa influência, para esse condicionamento secular do autoritarismo no Brasil, do medo no Brasil. E a partir deste contato com a obra de Freire é possível problematizar esse autoritarismo, problematizar esse medo, né? E tentar, na medida do possível, resistir e superar, né? É isso que eu queria dizer a vocês. Obrigada, professor. Bom, por uma questão de horário, precisamos partir oficialmente para o encerramento. Em nome da coordenação deste evento, do professor José Renato Poli, também quero agradecer a disponibilidade dos nossos debatedores, professor Tiago e professor Sidney. Muito obrigada por todas as contribuições, todas as provocações. Agradeço também aos participantes. Informo que os certificados serão encaminhados nos próximos dias, serão emitidos pela Faculdade Anhanguera, Unidade Santana, e qualquer dúvida, né, basta nos encaminhar aí um e-mail, fazer contato pelas próprias informações que vocês receberão no e-mail enviado pelo Simpla, tá? Para a gente poder fechar, eu trago aqui para vocês uma fala do próprio professor Paulo Freire, de 1989, uma entrevista que ele concedeu à TV Cultura, quando ele relembrava a perseguição física e intelectual que ele sofreu durante o regime militar. Então, ele disse assim, na entrevista que foi concedida: meu gosto é que nós todos, brasileiros e brasileiras, meninos e meninas, velhos, maduros, tomemos um tal gosto pela liberdade, pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Acho que essa fala fecha, né, fecha as contribuições que foram feitas aqui, e aí eu complemento, né, contra o medo e pela ousadia. Muito obrigada. Acho que seria importante o professor Renato Poli, como coordenador deste evento, oficialmente fechar, e aí eu fico à disposição. Obrigada pela confiança
e também professor Renato Poli pelo convite. Bom, Dani, o mérito da metodologia desse evento aqui é todo seu, né? Eu queria agradecer a você por ter sugerido isso, e na hora que eu li eu já concordei, porque eu sabia que tanto o Tiago quanto o Sidney iriam gostar da proposta, e acho que os colegas que nos acompanharam também gostaram, né? Como disse o Tiago no início, é bem freiriano, no sentido de a gente ir conversando, né? Dialogando sobre essa temática que foi proposta desse evento. E agradeço a você, Dani, imensamente, e lembrando que depois o vídeo vai ficar no site no canal do YouTube do Virada Reflexiva, né, para vocês compartilharem com seus colegas, né? E eu agradeço imensamente também ao Tiago, ao Sidney, ao Guilherme, que esteve nos bastidores, toda a equipe, né, da organização desse evento, os apoiadores, a Faculdade Anhanguera, que vai certificar, né, a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que foi parceira na organização desse evento. Eu só tenho a agradecer. E a gente se vê por aí, tem mais coisas acontecendo, né? Amanhã, se puderem, entrem no evento da Unifesp, vai ser muito legal. Uma das conferências, a conferência final vai ser dada pelo Boaventura Souza Santos, né? O evento foi aberto pela Ana Maria Saul, que era uma das assessoras do Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo. Então, a Unicamp também tem uma programação de eventos, né, comemorativos em relação aos 100 anos do Paulo Freire. E participem, né? Muito obrigado. Obrigada a todos e até um próximo evento.